As mensagens secretas da Lava Jato. Sexta-feira, 14 de junho de 2019. Sérgio Moro, enquanto julgava Lula, sugeriu à Lava Jato emitir uma nota oficial contra a defesa. Eles acataram e pautaram a imprensa. Um trecho do chat privado entre Sérgio Moro e o então procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima mostra que o ex-juiz pediu aos procuradores da Lava Jato uma nota à imprensa para rebater o que chamou de chovezinho da defesa de Lula após o depoimento do ex-presidente no caso do Triplex do Guarujá. O conteúdo faz parte do arquivo As Mensagens Secretas da Lava Jato. Os procuradores acataram a sugestão do atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, em mais uma evidência de que Moro atuava como uma espécie de coordenador informal da acusação no processo do Triplex. Em uma estratégia de defesa pública, Moro concedeu uma entrevista nesta sexta-feira ao jornal O Estado de S. Paulo, onde disse que considera absolutamente normal que juiz e procuradores conversem. Agora, está evidente que não se trata apenas de contato pessoal e conversas, como diz o ministro, mas de direcionamento sobre como os procuradores deveriam se comportar. Juntamente com as extensas evidências publicadas pelo Intercept no início desta semana em que Moro e Deltan conversam sobre a troca da ordem de fases da Lava Jato, novas operações, conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, esta é mais uma prova que contraria a tentativa de Moro de minimizar o tipo de relacionamento íntimo que ele teve com os promotores. Ao contrário da defesa de Moro de que as comunicações eram banais e comuns contendo apenas notícias e informações, mas não ajudando os promotores a elaborar estratégias, existia às vezes situações de urgência, eventualmente você também está ali e faz um comentário de alguma coisa que não tem nada a ver com o processo, disse ao Estadão. Essas conversas provam que Moro estava sugerindo estratégias para que os procuradores realizassem sua campanha pública contra o próprio réu que ele estava julgando. O chovezinho da defesa. O episódio ocorreu em 10 de maio de 2017, quando Moro já presidia um processo criminal contra o ex-presidente no caso do apartamento Triplex do Guarujá. Eram 22h04 quando o então juiz federal pegou o celular, abriu o aplicativo Telegram e digitou uma mensagem ao Santos Lima, da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba. O que achou? Quis saber Moro. O juiz se referia ao maior momento midiático da Lava Jato até então, ocorrido naquele dia 10 de maio de 2017, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo em que ele era acusado e pelo qual seria preso de receber como propina um apartamento Triplex no Guarujá. Disponibilizado em vídeo, o embate entre o juiz e o político era o assunto do dia no país. Seguiu-se o seguinte diálogo. Santos Lima, 22h10. Achei que ficou muito bom. Ele começou polarizando conosco, o que me deixou tranquilo. Ele cometeu muitas pequenas contradições e deixou de responder muita coisa, o que não é bem compreendido pela população. Você ter começado com o Triplex desmontou um pouco ele. Moro, 22h11. A comunicação é complicada pois a imprensa não é muito atenta a detalhes. Moro, 22h11. Alguns esperam algo conclusivo além do depoimento. Outro vídeo com Lula também tomava conta da internet e dos telejornais naquele mesmo dia. Depois de sair do prédio da Justiça Federal, o ex-presidente se dirigiu à Praça Santos Andrade, em Curitiba, e fez um pronunciamento diante de uma multidão. Por 11 minutos, Lula atacou a Lava Jato, o Jornal Nacional e o então juiz Sérgio Moro, disse que estava sendo massacrado e encerrou com uma frase que entraria para sua história judicial: eu estou vivo, e estou me preparando para voltar a ser candidato a presidente desse país. Era o lançamento informal de sua candidatura às eleições de 2018. Um minuto depois da última mensagem, Moro mandou para o procurador Santos Lima. Moro, 22h12. Talvez vice-es devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. Moro, 22h13. Porque a defesa já fez o chovezinho dela. Santos Lima, 22h13. Podemos fazer. Vou conversar com o pessoal. Santos Lima, 22h16. Não estarei aqui amanhã. Mas o mais importante foi frustrar a ideia de que ele conseguiria transformar tudo em uma perseguição sua. Moro, o juiz do caso, zombava do réu e de seus advogados enquanto fornecia instruções privadas para a Lava Jato sobre como se portar publicamente e controlar a narrativa na imprensa. As afirmações do então magistrado que o Intercept divulga agora contradizem também o que ele dissera horas antes a Lula, naquele mesmo dia do julgamento, publicamente, ao iniciar o interrogatório do petista. Que o ex-presidente seria tratado com todo o respeito. Eu queria deixar claro que, em que pesem alegações nesse sentido, da minha parte não tenho nenhuma desavença pessoal contra o senhor ex-presidente. Certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colecionadas e a lei. Também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público, e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, disse Moro. Piquil resolveram falar agora. Piquil era o ex-presidente. 10 minutos depois da conversa com o então juiz, naquele 10 de maio, Santos Lima abriu o grupo Análise de Clipping, em que também estavam assessores de imprensa do MPF do Paraná. Ele estaria em Recife no dia seguinte em um congresso jurídico.
Santos Lima 22 horas 26 minutos e 23 segundos. Será que não dá para arranjar uma entrevista com alguém da Globo em Recife amanhã sobre a audiência de hoje? Assessor 22 horas 28 minutos e 19 segundos. Possível só não sei se vale a pena. Todos os jornalistas que estão aqui já pediram entrevista. Assessor 22 horas 28 minutos e 32 segundos. Mas doutor, qual o motivo? Assessor 22 horas 29 minutos e 13 segundos. Qual a necessidade, na realidade? Santos Lima 22 horas 30 minutos e 50 segundos. Uma demanda apenas. Como está a repercussão da coletiva dos advogados? Assessor 22 horas 30 minutos e 58 segundos. Rito normal do processo. Vices nunca deram entrevista sobre audiência. Vai servir para a defesa bater mais uma vez. 8 minutos depois, Santos Lima copiou a conversa que teve em seu chat privado com Moro, em que o juiz sugere a nota pública para apontar as contradições de Lula. Colou em outro chat privado, com o coordenador da Lava Jato no MPF, Deltan Dallagnol. Eram 22 horas e 38. Naquele horário, os procuradores da Força Tarefa discutiam num chat chamado Filhos de Januário se deveriam comentar publicamente o depoimento de Lula. Às 22 horas e 43, Santos Lima escreveu no grupo, dirigindo-se a Dallagnol: leia o que eu te mandei. Ele se referia às mensagens que trocara com Moro. 3 minutos depois, Dallagnol responderia em 4 postagens consecutivas no grupo. Deltan 22 horas 46 minutos e 46 segundos. Então temos que avaliar os seguintes pontos. 1. Trazer conforto para o juízo assumir o protagonismo para deixá-lo mais protegido tirar ele um pouco do foco. 2. Contrabalancear o show da defesa. Deltan 22 horas 47 minutos e 19 segundos. Esses seriam porquês para avaliarmos. PQND tem certeza. Deltan 22 horas 47 minutos e 50 segundos. O que seria apontar as contradições do depoimento. Deltan 22 horas 49 minutos e 18 segundos. O formato, concordo, teria que ser uma nota, para proteger diminuir riscos. O JN vai explorar isso amanhã ainda. Se for para fazer, teríamos que trabalhar intensamente nisso durante o dia para soltar até lá por 16 horas. Foi a vez então de Dallagnol mandar uma mensagem ao grupo Análise de Clipping, dos assessores de imprensa. Deltan 23 horas 5 minutos e 51 segundos. Caros, mantenham avaliando a repercussão de hora em hora, sempre que possível, em especial verificando se está sendo positiva ou negativa. Se a mídia está explorando as contradições evasivas. As razões para a eventual manifestação são a contrabalancear as manifestações da defesa. Vejo com normalidade fazer isso. Nos outros casos não houve isso. B. Tirar um pouco o foco do juiz que foi capa das revistas de modo inadequado. O assessor de imprensa estranhou o pedido e alertou que poderia ser um tiro no pé. Assessor 23 horas 15 minutos e 30 segundos. Quem bate vai seguir batendo. Quem não bate vai perceber a mudança de posicionamento e questionar. É uma parte do processo. Na minha visão emitir opinião sobre o caso sem ele ter conclusão. Abrir brecha para dizer que estão querendo influenciar juiz. O papel deles vai ser levar pro campo político. Imprensa sabe disso. Já sabe que vices não falam de audiências geralmente. Mudar a postura vai levantar a bola para outros questionamentos. PQ resolveram falar agora. PQ era o ex-presidente. Voltar ao discurso de perseguição o que a defesa fez. Faz PQ não tem como rebater a acusação. A acusação utilizar da mesma estratégia pode ser um tiro no pé. O que os assessores não sabiam que não era o MPF que queria influenciar o juiz, mas o juiz que estava influenciando o MPF. 3 minutos antes de mandar essas mensagens ao grupo, Dallagnol havia escrito a Moro. Além de elogiá-lo pela condução da audiência, o procurador falou sobre a nota. Deltan 23 horas 2 minutos e 20 segundos. Caro, parabéns por ter mantido o controle da audiência de modo sereno e respeitoso. Estamos avaliando eventual manifestação. A GN acabou de mostrar uma série de contradições evasivas. Vamos acompanhar. Moro 23 horas 16 minutos e 49 segundos. De LZTB tenho minhas dúvidas da pertinência de manifestação. Mas é de se pensar pelas sutilezas envolvidas. O pedido de Moro para apontar as contradições da defesa de Lula seria discutido no chat Filhos do Januário 1 até o fim da noite. Também na manhã do dia seguinte, 11 de maio. Finalmente, atendido. Os procuradores, acatando a sugestão de Moro, distribuíram uma nota à imprensa, repercutida por Folha de S. Paulo, Estadão, Jovem Pan e todos os principais veículos e agências do país. As notícias são centradas justamente na palavra desejada pelo juiz. Contradições. Na nota, a Força Tarefa expõe o que considera serem 3 contradições do depoimento de Lula e refuta diretamente uma alegação da defesa do petista, que os procuradores consideraram mentirosa. Naquela noite, Dallagnol enviou uma mensagem a Moro para explicar por que não explorou a fundo as contradições do petista. Deltan 22 horas 16 minutos e 26 segundos informou ainda que avaliamos desde ontem, ao longo de todo o dia, entendemos, de modo unânime com a Ascom, que a imprensa estava cobrindo bem contradições que nos manifestarmos sobre elas poderia ser pior.
Passamos algumas relevantes para jornalistas. Decidimos fazer nota só sobre informação falsa, informando que nos manifestaremos sobre outras contradições nas alegações finais. A resposta do ministro Moro ao Intarce, Brasil. Nós procuramos a assessoria do ministro Sérgio Moro nesta sexta-feira e apresentamos com antecedência todos os pontos mostrados nesta reportagem. Recebemos como resposta a seguinte nota: ó ministro da Justiça e Segurança Pública não comentará supostas mensagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa de hackers que podem ter sido adulteradas e editadas, especialmente sem análise prévia de autoridade independente que possa certificar a sua integridade. No caso em questão, as supostas mensagens nem sequer foram enviadas previamente. Apesar de chamar as conversas de supostas, Moro admitiu, hoje, a autenticidade de um chat. Em uma coletiva, ele chamou de descuido o episódio no qual, em 7 de dezembro de 2015, passa uma pista sobre o caso de Lula para que a equipe do MP investigue. Nós também entramos em contato com a assessoria do Ministério Público Federal do Paraná, que não respondeu.